Gente, muito bom dia. Meu nome é Marlon Cottai, eu sou engenheiro de Google Cloud aqui no Brasil. Obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. E agora a gente vai passar, então, por um pouquinho de como é que o Google Cloud pode ajudar você a repensar suas estratégias de marketing, como você vê o marketing enquanto área dentro da sua organização, usando o Cloud como uma grande ferramenta para auxiliar o engajamento. A nossa agenda hoje tem 3 grandes partes. Primeiro, eu quero revisar um pouquinho dos principais problemas de negócio e desafios de negócio que as organizações têm. Em seguida, a gente vai falar alguns casos, a gente vai revisar algumas situações onde o marketing atua e onde o Google Cloud pode ajudar o marketing a alavancar o impacto dessas atuações. E no final, para concluir, como é que a gente monta, como é que a gente orquestra essa solução usando o Google Cloud, o que a gente chama de Cloud for Marketing. Então, para começar, quais são esses desafios? E eu quero começar falando desses desafios olhando para a sua organização. E quando a gente olha para qualquer organização, a gente consegue centralizar ou resumir em alguns grandes objetivos. Eu posso dizer que, de maneira geral, as organizações estão preocupadas em adquirir novos usuários, em trazer novos usuários para a sua plataforma, vender o seu produto ou começar a usar um serviço novo. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo é fazer com que a experiência daqueles que aqui estão, então daqueles usuários que já estão conosco, seja uma experiência boa, bacana, que o usuário tenha interesse em continuar, ou seja, eu quero trabalhar para fazer retenção ou monetização desses usuários. E aí, em seguida, a gente tem um trabalho de, ao qualquer sinal que eu perceba que um usuário, uma pessoa, um cliente que já está comigo, tenta ir embora ou manifesta a intenção de sair, deixar o meu produto, deixar o meu serviço, eu preciso me antecipar. Então, eu quero fazer um trabalho de retenção para mitigação de churn, para mitigar potenciais saídas. Então, eu monitoro o que está acontecendo, o dia a dia das transações, os feedbacks, e se eu perceber que essa pessoa está pensando em nos deixar, eu me antecipo com uma ação para mitigar esse impacto, para fazer com que o mínimo vá embora. A gente reduza bastante esse processo. Então, olhando do ponto de vista de negócio, atrair cliente, reter e mitigar a saída são 3 pontos base principais que conseguem resumir esse objetivo empresarial. Agora, se a gente olha para cada indústria, quando eu olho para a sua indústria, eventualmente é uma indústria do mercado financeiro, ou é um varejo, ou é uma indústria de telecomunicação, enfim, diversas indústrias, cada uma delas tem os seus produtos e serviços disponíveis. Então, quando eu falo de uma telecom, eu estou falando de trazer novos clientes para a linha telefônica ou para o celular. Quando eu falo de um banco, eu estou falando de trazer novos clientes para, por exemplo, abertura de conta, ou então melhorar a rentabilidade, a monetização desse cliente, oferecendo um produto adicional, um cartão de crédito, um investimento, um empréstimo. Ou quando a gente vai para um varejo, eu quero trazer um cliente para o meu site para ele comprar um produto, depois para ele comprar um outro e melhorar. Essa é a sequência. Se eu trouxer para as indústrias os 3 principais objetivos de negócio, que é adquirir, rentabilizar e reter, aí eu levo para a indústria, eu tenho usuários novos de cada uma delas, como que eu faço o dia a dia dessas pessoas serem interessantes, serem legais, essa interação com a empresa, e como é que eu mitigo sua saída. Então, esse aqui é um fluxo que resume em super alto nível essa relação de produtos e serviços disponíveis e aquisição, rentabilização, mitigação de clientes, e o ferramental que a gente tem para tocar o cliente, quando a gente olha do ponto de vista de mídia, de marketing, eu consigo listar aqui alguns, eu não fiz uma lista enorme, uma lista final, mas sim alguns dos exemplos de ferramentas que a gente pode usar para tocar o cliente. Eu estou falando de ferramental de mídia na internet, de mídia em busca, estou falando de displays criativos, insights, ou também a gente consegue usar os seus próprios canais, estou falando de um e-mail, de um SMS enviado para o celular do cliente, de uma notificação no aplicativo móvel. Então, tanto os canais, vamos dizer, públicos, como internet, busca, é a mídia em geral, como canais privados, que é o contato que você tem direto do cliente quando ele entra na sua agência, na sua loja, por exemplo. São canais que a gente pode usar para fazer essa chamada ativação, esse toque no cliente.
Exatamente o momento que eu vou oferecer o serviço novo, oferecer um upsell de serviço ou um produto adicional. Esses 3 pilares, eles resumem esse cenário corporativo, onde eu tenho, de um lado, do primeiro lado, eu tenho os produtos, serviços que a minha organização oferece, eu preciso trazer novos usuários e rentabilizar esses usuários desses produtos, e para isso eu tenho esse ferramental que a gente usa em marketing, que a gente usa para ativação. Agora, cada interação que eu tenho com o usuário, cada vez que um usuário entra numa loja e compra um produto, cada vez que o usuário entra no meu site e navega pela página de descrição de um serviço, a gente tem registros dessas interações. E cada um desses registros tem uma aplicação, tem uma fonte de dados ou um repositório de informações que contém todas essas, vamos dizer, transações ou rastros, né? A compra, a devolução, a ligação para o meu call center, a navegação na página do meu produto, o botão de interesse, o botão comprar. Esses são os registros que nós armazenamos dentro das aplicações. E quando eu olho para a organização como um todo, eu vejo ali diversas aplicações. Eu listei algumas principais, mas essa lista aqui pode ser bastante extensa. E aí eu posso falar um pouquinho de Google Analytics 360, possivelmente você já conhece a ferramenta que registra a navegação dos usuários no seu website, para que você consiga analisar essas informações posteriormente. Um CRM, um Customer Relationship Management, é a ferramenta onde você registra o ciclo de vida, as interações que você tem com o seu cliente, para que você consiga consolidar e criar uma visão desse cliente no tempo, e assim entender melhor o comportamento, necessidades, interesses desse cliente. Se a gente entra no financeiro, no mercado financeiro, eu tenho ali caixas eletrônicos. Se a gente vai para o varejo, eu posso ter lojas. Se eu estou em telco, eu também tenho as lojas das telefônicas e o lugar, ponto físico, onde a gente faz essa interação. Saindo dos canais privados, indo para os canais públicos, a gente tem rede social, em diversos lugares onde eu tenho comentários relacionados à minha marca, que eu preciso entender, eu quero tratar. O meu call center também de volta a um canal privado, que a gente interage com o cliente. Enfim, são alguns exemplos que eu nomeei, e eu resumi um último item aqui chamado Data Lake, para tentar resumir todos os outros sistemas onde nós registramos interações com o cliente. Seja um sistema de faturamento, seja um sistema de cobrança, um sistema de entrega. Nós temos inúmeros sistemas nas organizações e é bastante usual um repositório de dados chamado em algum lugar de Data Lake, Data Mart, enfim, não interessa aqui exatamente o nome, mas esse repositório ele consolida todas essas outras fontes de informação que existem, estão nos nossos processos, e eu quero resumir aqui no nosso slide. Tá? Então, essas interações com clientes são registradas em sistemas, e eles estão alguns listados aqui, tentando representar o todo. Quando a gente quer entender o comportamento do cliente, eu vou lá nessas fontes de dados fazer análises. Eu quero entender quando que as pessoas navegam na página do produto, quando é que as pessoas compram, qual é a situação de entrega. Eventualmente eu consigo entender quem devolveu alguma coisa, porque as campanhas de marketing que a gente faz hoje, ali, as ativações, eu já faço uso de bastante inteligência que vem exatamente da análise desses fontes de dados que existem, que estão aí disponíveis. Agora, como é que eu melhoro essas ativações? Como é que eu melhoro a inteligência por trás dessas ativações? O primeiro passo é eu tentar cruzar as informações desses diferentes fontes. Por exemplo, se eu conseguir cruzar a informação de um usuário que entrou no meu site, navegou em um produto, e na manhã seguinte ele entrou numa loja minha e comprou, eu vou saber que esse cliente ele navegou na internet e comprou. Isso me dá um perfil, me dá um potencial perfil para novas vendas, para eu conseguir alcançar novos clientes. Então, fazer o cruzamento do mundo online, como a gente diz, com o offline, que é lá da loja, é super importante para eu entender o comportamento dessa jornada, e aí eu
melhorar os meus métodos de ativação. E aí a gente pode extrapolar em vários cenários. Por exemplo, se uma pessoa liga no meu call center e faz uma reclamação, eu quero ser capaz de cruzar essa informação com a informação de navegação, com a informação de um boleto que está atrasado, que não foi pago. Esses cruzamentos vão nos dar uma visão mais completa do cliente para que cada vez eu melhore a minha ativação. Se eu vou fazer uma campanha, uma publicidade, vou fazer uma ligação ativa para ele oferecendo um produto novo, eu preciso considerar esse contexto. Essa inteligência que a gente está em busca. Onde aparece o Google Cloud aqui nesse momento? Exatamente a solução que nos permite consolidar todas essas informações. Então, eu juntar a informação do Google Analytics, que já por natureza já está dentro do Google Cloud, com as informações que eu tenho de vendas do meu sistema transacional. Daqui a pouco, com as informações do call center, aquela ligação que a pessoa fez com uma reclamação, por exemplo, com um elogio. Quanto mais sistemas eu conseguir cruzar, eu entendo, estou construindo uma visão melhor do meu cliente. Decisão melhor na hora de ativação. Isso me leva a uma decisão melhor na hora de ativação. Então, o Google Cloud tem, nesse primeiro momento, a função de ser o grande repositório, de permitir essa consolidação de informações em um único repositório para que eu consiga fazer esses cruzamentos. O segundo uso de Google Cloud, e a segunda parte aqui dessa geração de inteligência, como eu aprendo com esse histórico todo, como que eu aprendo com esses cruzamentos e eu melhoro ainda mais a minha interação com o cliente. O simples fato de juntar informações e fazer esses cruzamentos, eu já começo a entender melhor os fluxos, as jornadas do meu cliente, eu consigo segmentar melhor o meu cliente. Agora, para nós, indivíduos, a gente consegue fazer isso com 1, 2 sistemas, com algumas dezenas de informações, mas e se eu juntar vários sistemas com muitas informações? E aí, levando lá para o banco de dados, com dezenas, quem sabe centenas de colunas que descrevem esse meu cliente. Como é que eu consigo entender essas várias dezenas, talvez centenas de colunas, para conseguir criar segmentos de clientes, grupos de clientes com comportamento semelhante? Como é que eu uso esse histórico de tantos dados, tanto volume, para conseguir entender o comportamento do cliente? O dia que esse cliente tem mais tendência de conversão é na terça-noite, é na quinta, no sábado, na hora do almoço? Em qual aparelho, no celular, no computador? Como é que eu consigo entender e ter explicado isso? Não só o cruzamento das informações, a interligação delas dentro do Google Cloud em um caminho, mas aí eu trago um recurso adicional, que é o uso do Machine Learning. Como é que eu coloco o computador para me ajudar nesse entendimento? Machine Learning vai nos ajudar exatamente isso. Analisar um conteúdo grande de informações, um repositório bastante complexo, e conseguir ali identificar possíveis comportamentos, possíveis segmentos de clientes, e aí sim a gente usa essa informação vinda também do Machine Learning para melhorar as minhas ativações. Eu descrevi aqui alguns exemplos do que o Machine Learning pode fazer por nós. Por exemplo, a estimativa de lifetime value, ou de customer lifetime value, que é quanto esse cliente vale para mim no tempo. A predição de conversão. Tem um cliente navegando no meu site, interagindo comigo. Será que é um cliente propenso a converter algum produto ou a adquirir o meu serviço? Como é que eu faço essa estimativa? Outros exemplos, recomendação de produto, análise de sentimentos, quando a gente fala em mídia social, como é que está o sentimento dos comentários associados à minha marca? Um outro exemplo bastante interessante também qual a propensão de churn, ou seja, quão propenso essa pessoa que acabou de comprar ou que interagiu comigo na rede social, interagiu comigo por e-mail, qual a propensão dessa pessoa de me deixar, de parar de consumir o meu produto ou de não voltar mais a consumir, parar de consumir o meu serviço ou não voltar mais a consumir um produto. Como é que eu identifico essas propensões e faço as ativações
pertinentes a cada um desses contextos. Então, esse slide ele tenta resumir uma situação do negócio que busca trazer clientes novos, manter os clientes atuais para uma série de produtos e serviços e fazer isso com as ativações tendo como matéria-prima muita inteligência. E essa inteligência vem basicamente da capacidade de integração dos dados em Google Cloud e do aprendizado com esses dados usando o Machine Learning. Essas dois ferramentais aqui, a capacidade de cruzamento e o uso de Machine Learning, são essenciais, isso são providos pelo Google Cloud, são essenciais na hora de eu usar o máximo de inteligência e fazer do meu toque no cliente, a minha ativação, o mais inteligente possível. Bom, esse é o contexto inicial, onde faz sentido trabalharmos o Cloud for Marketing, como é que a gente vai usar o Cloud. Eu quero resumir em seguida alguns dos desafios que já acontecem, que você já conhece quando você está trabalhando para fazer as suas ativações. Então, como a gente viu no slide anterior, as fontes de dados isoladas já representam um problema existente, é difícil conectar diferentes sistemas, né? Seja dentro do marketing, a gente já olha Google Analytics, YouTube, Ads, imagina quando eu quero cruzar essa informação com o meu sistema transacional, o meu CRM. Então, há um desafio, que é o primeiro que a gente precisa cruzar. Quando a gente fala de usar Machine Learning e gerar essas audiências, geralmente esse trabalho é feito de maneira pontual, de maneira manual. Então, eu estou muito orientado às campanhas por um determinado período inicial, com uma audiência específica, e ela tem tempo de vida, vamos dizer assim, pré-determinado. Eu crio uma audiência, coloco ela no ar, ela fica ali ativando por um determinado tempo, e naturalmente nesse período aquela audiência vai ficando mais antiga, vai perdendo o seu impacto. Então, a criação desses públicos-alvos de maneira manual traz um risco operacional, e muitas vezes a gente já presenciou esses conteúdos, né, essas audiências sendo transacionadas, por exemplo, por arquivo, algumas vezes em CD. Isso traz um risco também ao processo. Um outro desafio é quando a gente fala o termo machine learning, ou seja, usar o computador para me ajudar na geração de inteligência. E muitas vezes, só por falar machine learning, eu já tenho alguns bloqueios, é difícil, é complexo, eu preciso de um data science, um especialista em machine learning. E a gente vai ver que com o Google Cloud eu consigo simplificar bastante isso. Não necessariamente eu dependo do especialista de machine learning. Um outro desafio, quando eu tenho as fontes de dados isoladas, simplesmente fazer uma análise de atribuição daquela venda pelos canais que aquele cliente passou. O exemplo que eu dei, a pessoa entrou no site, entrou no outro, e aí ela foi na minha loja e comprou. Se eu não junto essas informações, eu não consigo saber que a pessoa que entrou na loja tinha navegado 3 dias antes no meu site, interagiu bastante. Então, integrar essas informações é essencial para eu fazer de partida a atribuição dessa venda. Muitas vezes a gente já faz esses processos de geração de inteligência. O machine learning eu consigo fazer no meu computador. Acontece que manualmente, como esse processo é feito hoje, não só eu levo tempo para integrar diferentes fontes, quando eu vou colocar um machine learning para trabalhar, eu levo ainda mais tempo. E o resultado final disso é que eu perco o timing, eu perco o momento disponível que eu tenho para tocar de volta aquele cliente, para colocar ele numa audiência, para ativá-lo no momento adequado. E se eu perco esse timing, se eu perco o melhor momento para ativar, eu tenho bastante reduzida o impacto potencial daquela audiência. O que eu quero dizer com isso? Se eu ofereci na hora errada, muito atrasado, eu potencialmente perdi uma venda adicional. Que é o que resume esses desafios todos. Então, se eu vou fazendo processos manuais, que é, de maneira geral, o que resume esses desafios todos. Se eu trabalho com processos manuais na hora de integrar as diferentes bases, as diferentes fontes de informação, se eu crio as audiências na mão, subo essas audiências de maneira manual também, deixo o risco associado à operação, tenho o machine learning como um processo que é difícil, complexo, e demoro no final a interagir com o meu cliente de volta, aquele aprendizado que eu tive, que eu gerei quando eu vou interagir com o cliente, ele está já degradado. Então eu tenho um impacto muito menor do que eu esperava em conversão, por exemplo. Resultado disso, eu estou convertendo menos, estou vendendo menos, fazendo menos upsell, menos cross-sell.
Como é que a gente pode olhar esse processo passo a passo? Essa escadinha aqui descreve degrau a degrau as interações, a maneira como eu construo essas interações com o meu cliente. Muitas vezes, quando a gente senta para discutir esse assunto, a gente trata bastante a partezinha que está em vermelho, ou seja, como é que eu vou fazer as ativações. E a gente não dá tanto ênfase, a gente não dá tanta atenção às fases que precedem a ativação, que diz respeito exatamente como é que eu defino as personas, as audiências, como é que eu uso o machine learning para chegar nessas audiências, e tudo parte de um dado bem integrado. Como é que esse fluxo acontece? Esse fluxo começa com a integração de dados. Eu preciso entender ao máximo a visão do meu cliente, a gente pode chamar de visão 360, ou ID único do meu cliente, que quero integrar o comportamento e interação do meu cliente em diversos sistemas. Então, a gente está no quadradinho verdinho. Em seguida, eu vou aprender com esse repositório, com esse histórico, com essa amplitude de informações do meu cliente, eu vou buscar entendê-lo, eu vou enriquecer essa informação. Aqui a gente pode ter analistas trabalhando, e o Machine Learning é uma ferramenta bastante chave para nos ajudar nesse processo. O Machine Learning vai entender de maneira bem mais fácil, rápida, o histórico, a complexidade de informações e ajudar esse enriquecimento a acontecer de maneira mais adequada. Uma vez que eu tenho dados integrados e enriquecidos, eu estou pronto, então, para criar as minhas audiências, para conseguir definir personas importantes para minhas ativações. Então, a gente faz isso, monto essas audiências. Uma vez que eu tenho as audiências criadas, aí sim a gente está pronto para fazer a ativação. Essa escadinha, ela é essencial para a gente conseguir fazer ativação com qualidade, para fazer ativação com máxima performance. E aí uma pergunta, uma questão, Marlon, eu preciso então integrar todos os dados da minha organização? E a minha resposta é não. A gente precisa integrar dados necessários a cada ativação. Então, se eu tenho uma ativação inicial estou em busca de aquisição de novos clientes, que dados que eu vou buscar, que eu necessito para fazer a aquisição de novos clientes? Então, a gente vai subir todos os degrauzinhos, desde a integração de dados, machine learning, definição das audiências e ativação, com foco em aquisição. Amanhã eu tenho uma outra necessidade. Olha, eu preciso rentabilizar, monetizar a minha base, preciso vender mais para os clientes que já estão comigo. Ok, vamos fazer um trabalho de novo, começando pela integração dos dados, geração de machine learning, audiências e ativação. Depois de rodar esse fluxo algumas vezes, poucas vezes, a gente tem como resultado um repositório bastante robusto de informação, e as próximas análises vão tender a ser muito mais rápidas. A gente vai começar já com dados bastante integrados, com muitos indicadores gerados por machine learning já prontos, seus dados integrados e enriquecidos, e a gente vai basicamente ficar buscando audiências que atendem necessidades que a gente vai ter no momento. Bom, como é que a gente vê isso dentro do Google Cloud? Então, esse é um processo, é difícil sair, o processo está bem claro. Como é que eu posso deixar esse processo assim, de maneira contínua dentro de Google Cloud? A gente vê esse processo acontecendo, como eu falei, de maneira contínua. Eu preciso coletar informações, integrá-las, analisá-las, fazer ativações e voltar a coletar, voltar a buscar informações. Quando eu crio, por exemplo, a minha campanha de aquisição de clientes, eu vou fazer esse ciclo. E conforme as pessoas vão interagindo comigo, as pessoas vão interagindo no meu site, na minha aplicação, vão comprando o meu produto e serviço, a gente tem esse círculo girando em espiral, e eu tenho continuamente a geração de mais informações que levam a um conhecimento melhor na maneira como eu faço essa ativação. Uma espiral aqui que tende a cada vez eu conhecer melhor o meu cliente e buscar a melhor maneira de ativá-lo. Uma segunda campanha de rentabilização vai passar pela mesma espiral. Como eu disse antes, depois de algumas execuções, a gente chega num repositório bastante robusto, em que essas espirais eu já começo com bastante coisa pronta, eu já tenho, sou capaz de dar muito mais velocidade nas gerações de audiência e diretamente nas campanhas que eu vou fazer. Quais são os cenários, então, quais são os exemplos, casos que a gente pode fazer com o uso dessa, que a gente pode usar, né, dentro dessa arquitetura? Eu trouxe 3 exemplos, 3 cenários para discutir com vocês, que a gente pode extrapolar
para qualquer indústria, para qualquer tipo de empresa. E são 3 exemplos que eu já acabei citando no decorrer dessa conversa. O primeiro exemplo é a aquisição de clientes. Quando a gente quer fazer aquisição de clientes, qual estratégia eu posso ter? Para fazer de maneira inteligente, por exemplo, eu quero buscar clientes onde eu tenha uma probabilidade maior de conversão. Quero tentar identificar exatamente o perfil dos clientes que eu tenho hoje e eu quero fazer publicidade, eu quero fazer mídia na internet para clientes que têm um perfil semelhante. Então, esse é um primeiro caso, um primeiro exemplo de uso dessa tecnologia. Como é que a gente faz? A gente vai inicialmente buscar entender qual é o perfil, qual é o comportamento dos clientes que nós temos dentro da base hoje. Eu quero trazer cliente de um produto, exemplo, mercado financeiro, quero oferecer conta corrente. Qual é o perfil do meu cliente que tem conta corrente? Ou em telefonia, eu quero vender mais pós-pago. Qual é o perfil do meu cliente que tem pós-pago? A gente vai trabalhar, então, com análises, com uso de machine learning para entender esse perfil, a partir daí, gerar uma audiência dessas pessoas e a gente vai fazer a ativação desse perfil em mídia. Vários recursos na hora de fazer a ativação para que eu expanda essa base, esse alvo de ativação, de maneira em que eu sempre mantenha um perfil semelhante àquele que eu tenho na minha base. Por que a gente faz isso? E se o perfil é parecido com o que eu já tenho, quer dizer que esse cara potencialmente tende a converter mais que um usuário qualquer. Então, esse é um exemplo de uso, aplicando o cloud para ajudar a gente a fazer a aquisição. Qual é o resultado? Eu espero que muito mais das pessoas que receberam essa ativação, que viram um banner, que viram um anúncio, que um índice maior de pessoas clique, interaja e converta. Por quê? Porque eles são parecidos com o que a gente tem na base. E quando eu executo esse processo continuamente, conforme os usuários vão entrando, conforme eu tenho o meu repositório de usuários sendo atualizados, eu vou também mudando o perfil de quem está aqui, para sempre buscar pessoas com perfil semelhante. Esse é um exemplo. Preciso sempre buscar pessoas com perfil semelhante? Não. Cada momento eu tenho uma ativação com um objetivo. Na hora da aquisição, esse é um caso onde buscar um perfil semelhante pode trazer uma alta conversão, uma alta propensão de conversão. Que outro exemplo a gente pode fazer? A monetização ou rentabilização da minha base, dos clientes que já estão comigo. Então, bastante parecido com o primeiro caso, mas eu quero olhar para a base e eu quero oferecer algo para eles. Então, a gente vai olhar para os clientes que eu já tenho, vou entender ali comportamentos, perfis, por exemplo, e eu quero entender qual o melhor produto para cada um desses perfis. Então, por exemplo, quero olhar de novo, vou dar um exemplo de financeiro. Eu tenho clientes com conta corrente e eu quero oferecer cartão de crédito. Ou estou lá no telco de novo, eu tenho clientes de pré-pago e eu quero oferecer um pós-pago. Então, qual é o melhor produto para cada perfil e que, no final, eu tendo a rentabilizar mais esse cliente? Esse é o objetivo desse caso. Como é que a gente implanta, o que exatamente eu quero colocar em prática? Eu quero identificar esse perfil e quando esse cliente que tem potencial de um upsell, de vender um produto adicional, estiver interagindo comigo, eu quero ser capaz de personalizar a interação que eu tenho com ele. Personalizar pode ser montar um site diferente quando ele está navegando no meu site, simplificar um fluxo de compra em varejo. Se eu percebo que é um cliente que já é recorrente e ele tem interesse num produto, eu já posso colocar o produto para vender com um clique, uma coisa mais rápida. Personalizar essa experiência para que a tendência de conversão aconteça de maneira mais fácil. Um terceiro exemplo, um terceiro caso, como eu falei também, a atribuição de vendas. O simples fato de integrar diferentes canais, de cruzar esses fontes de dados, já nos entrega uma informação que é o entendimento do caminho da jornada do cliente. Então, por onde esse cliente passou até ele comprar o meu produto, por onde ele passou até ele adquirir um determinado serviço. Consolidando tudo isso em cloud, a gente é capaz de enxergar exatamente esse caminho que o cliente levou e assim, eventualmente, buscar alguma estratégia de ativação que use caminhos similares, caminhos semelhantes. Bom, eu dei 3 exemplos
do uso da aplicação do Cloud for Marketing, como é que o Cloud pode ajudar nas ativações. E dentro desses 3 exemplos, a gente vê 2 objetivos bem claros, que é eu fazer integração de dados. O Cloud é capaz de se tornar esse grande repositório que não só me dá visibilidade dos meus sistemas, né, o entendimento do meu cliente, de maneira geral, como eu também consigo usar esse conjunto de informações para atuar com Machine Learning. Então, integração de dados e uso de Machine Learning são 2 benefícios assim, super, super importantes que a gente consegue entregar dentro desse contexto, sem falar da atribuição, que é entender a jornada, né, da atribuição de venda, atribuição do canal de venda, que é entender exatamente a jornada que o cliente passou quando ele está interagindo comigo, quando ele conclui uma compra comigo. A gente pode extrapolar esses benefícios para vários outros contextos. Então, eu fui dando vários exemplos aqui. Eu posso levar isso daqui a pouco para estratégia de remarketing, para cross-sell ou para upsell. E no final do dia, essas interações com o Google Cloud vão trazer não só o benefício do negócio, do que eu estou buscando, como eu estou preparando o meu time também para trabalhar com uma tecnologia nova que vai dar a ele muito mais versatilidade e velocidade nessa condução, na interação, vamos dizer, desse processo. Bom, depois de conhecer, então, um pouquinho do cenário corporativo e das aplicações possíveis de Cloud for Marketing, como é que a gente pode visualizar, então, essa solução? E aí eu quero colocar de maneira bem simplificada uma arquitetura dessa solução para a gente conseguir aterrissar esse entendimento, né, de maneira geral. E aí o que a gente vê aqui é uma arquitetura bastante resumida. Começando pelo lado esquerdo, eu separei em 2 grandes blocos. O primeiro deles eu chamei de Google Analytics, o GA360. E eu posso consolidar no GA dados dos meus aplicativos móveis, dos meus websites, e eventualmente posso trazer também informações das telas dos operadores de call center, das telas dos operadores do gerente de banco, de um caixa de supermercado. Então é possível a gente fazer esse tagueamento ou essa interligação também dessas aplicações para que esse dado venha ao Google Analytics, depois vai para a nuvem. Então eu resumi aqui nesse bloco GA360 o que nós chamamos de dados online, então dados de mídia e de Google, estratégia de marketing de maneira geral, e eu resumi no Data Lake, no item Data Lake, todos aqueles sistemas que nós já falamos, que são o CRM, como eu interajo, compra, entrega, contas a pagar, como é que o meu cliente interage comigo, não diretamente lá na internet, né, mas todos os registros que eu tenho que de alguma maneira se consolidam em um Data Lake, como eu disse no primeiro slide. Então, eu quero resumir que se eu colocasse todas essas caixinhas, o slide ficaria bem carregado. Então, eu resumi todas essas fontes, essas transações, nesse ícone Data Lake. Então, nós temos um grupo de informações de online, um grupo de informações de offline. Qual é o fluxo? Eu quero levar tudo isso para a nuvem, tudo isso para a Google Cloud. Então, a nuvenzinha aqui representa o Google Cloud, onde a gente consegue consolidar todas essas informações, integrar esses sistemas para que eu construa a visão única do meu cliente. Então, isso fica dentro do Google Cloud. Esse cérebrozinho aqui quer dizer, é o lugar onde a gente vai colocar inteligência, onde eu vou fazer enriquecimento dos dados, seja com analistas, seja com o uso de Machine Learning. E aqui o Machine Learning é ferramental-chave para me ajudar com isso. Quero ter pessoas, mas principalmente recursos computacionais, me ajudando a entender comportamentos, a prever próximos passos dos meus clientes e montar essa base bastante robusta, que a gente começa a dar o nome também de CDP, de Customer Data Platform, que é o lugar onde eu construo a visão consolidada do meu cliente e consigo, a partir dali, construir o meu plano de ações, a partir dali construir as minhas audiências e chegar nas minhas ativações. Então, a gente tem 2 saídas bem naturais dessa base. Uma é a visualização, eu deixei um dashboard aqui de exemplo para a gente entender que a gente vai tirar relatórios, painéis de monitoramento desse fluxo, e faço isso com um ferramental dentro do Google Cloud. E o segundo, claro, que nós falamos na apresentação toda, o uso dessas informações nas ativações.
e sejam ativações em mídia, que aqui eu representei pelo ícone de Google Marketing Platform, GMP, sejam ativações em offline, por exemplo, você quer mandar um SMS para o seu cliente, você quer disparar um e-mail para o seu cliente, uma ligação telefônica, a gente consegue, a partir do Google Cloud, gerar todas essas interações também. Eu mantive o Data Lake do lado direito. É bastante comum que muitas aplicações hoje façam uso do conhecimento gerado e disponível dentro do Data Lake. E o que a gente pode fazer, já de maneira estruturada, é devolver esse conhecimento gerado na nuvem também para enriquecer o Data Lake e entregar essas informações nessas outras aplicações todas. Então, uma visão bastante simplificada, e aqui eu não vou entrar em detalhes diversos aqui mais, mas eu tenho as caixinhas dos produtos de Google Cloud que estão por trás dessa arquitetura. Eu quero citar um para vocês, que é o coração dessa solução, que é o BigQuery. A gente vê aqui mais ou menos ao centro, BigQuery. Esse é o lugar onde nós agrupamos todas as informações, consolidamos tudo que vem de online com de offline, e sou capaz de criar a visão única do meu cliente. Se eu tivesse um lugar para representar esse Customer Data Platform, ou CDP, é exatamente o BigQuery capaz de fazer essa representação. A partir daí, a gente usa esses dados para enriquecimento, geração dos relatórios e geração da audiência. Quais os benefícios, então, do uso de Google Cloud? Nós vimos no slide anterior de benefícios, os benefícios das ativações, do uso de Machine Learning, do uso na atribuição. Agora, quando eu trago isso para um repositório dentro de Google Cloud, que me organiza todos esses fluxos, que principais benefícios eu tenho? Dentro de Google Cloud, então a gente vê aqui, primeira coisa, fazer toda essa integração, buscar personalização na hora que eu interajo com o usuário. Eu sou capaz de antecipar o perfil desse usuário, tentar interagir com ele da melhor maneira. E uma coisa principal que só a plataforma de cloud me entrega, a automação desse processo. Eu quero deixar de fazer ações pontuais, campanhas onde cada vez que eu vou gerar uma audiência, alguém sai com um arquivo daqui para lá. Eu quero sair desses fluxos manuais para fluxos automatizados e contínuos. A aquisição do cliente é um fluxo que eu posso manter continuamente, aprendendo com as interações e buscando cada vez mais um perfil mais adequado com o meu objetivo. Rentabilização, mitigação de churn, vários os cenários ou os contextos onde faz sentido a gente manter esse fluxo continuamente, de maneira automatizada, e não precisar de interações manuais. O cloud me entrega isso. Qual a principal vantagem disso? Eu vou cada vez levar o meu perfil, o objetivo, eu vou chegar num perfil cada vez melhor, cada vez mais ideal, e principalmente eu vou fazer isso de maneira muito, muito rápida, muito mais rápida do que a gente faz com o processo manual. Talvez a automação me traga como grande benefício a velocidade, o time to marketing. Quando eu gero uma audiência e eu trabalho, eu enriqueço, eu sou capaz de ativar um usuário em seguida, ou a cada interação que esse usuário faz comigo, eu reclassifico esse usuário e o aloco na melhor audiência, na melhor régua naquele momento, ao fazer isso super rápido, eu tenho um diferencial enorme de impacto no usuário. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está cadastrada como um potencial de upsell. Então, ela vai receber anúncios, mídia, eventualmente eu vou ligar para ela para oferecer um produto adicional, um produto melhor, maior, um serviço mais completo. Agora, vamos supor que nessa manhã esse mesmo cliente liga no meu call center, faz uma reclamação, diz que vai embora, que o concorrente ofereceu um produto, um preço diferenciado. Eu preciso, o mais rápido possível, movê-lo para uma régua de churn, de mitigação de churn, e não mantê-lo na régua de upsell. Então, como é que eu faço isso rápido? Eu vou ter pouco tempo para fazer essa alteração e impactá-lo com a minha régua de mitigação de churn. Se eu demorar, esse cliente foi embora. Se eu for capaz de fazer isso tão logo ele interagiu comigo, minha chance de tentar reverter esse churn é bastante maior. Então, é disso que a gente está falando, desse timing. Tá? De maneira geral,
de modelos contínuos, sempre as audiências atualizadas e esse tempo para o marketing bastante reduzido. A orquestração de tudo isso no Google Cloud é o grande diferencial, é o grande benefício dessa arquitetura. Bom, quando a gente fala de implantação de um projeto desse tipo, né, principalmente usando machine learning, de quanto tempo a gente está falando, né? Como é que funciona essa complexidade? Eu quero dar aqui para vocês um exemplo, uma régua, uma situação padrão, onde a gente precisa fazer algo já pré-determinado. A gente consegue fazer isso dentro de um tempo aqui bastante razoável. E principalmente eu não quero deixar aqui o tempo como exemplo, mas eu quero usar esse slide para mostrar para vocês quais são as fases que a gente precisa passar. Então, quando eu falo de trabalhar com machine learning, a primeira fase é ter certeza que é viável o uso de machine learning. Então, a gente vai começar por uma validação desse modelo, a viabilidade desse modelo que a gente está propondo, que a gente tem colocado na mesa. Por que eu faço isso, Marlon? Eu não começo já desenvolvendo o modelo inteiro e vendo um projeto inteiro sem antes validar, porque lá na frente eu posso chegar numa situação que não é viável, que não é possível. Então, a primeira ação dentro de um projeto que envolve machine learning é checar, validar a viabilidade do que a gente quer fazer. Uma vez viável, aí então começamos o desenvolvimento desse modelo. E aqui eu descrevi o MVM, é o Minimum Viable Model, ou seja, é o primeiro modelo de machine learning, e a gente vai ter um tempo razoável de desenvolvimento e disponibilidade desse modelo. Uma vez que esse modelo está pronto, disponível, eu já posso rapidamente começar a usá-lo, a ativar os meus clientes, gerar as minhas audiências a partir desse modelo. E aí é muito parecido com o que a gente faz hoje e o que esse projeto visa fazer. A partir do momento que eu começo a fazer a ativação, eu também começo a automatizar esse processo todo em Google Cloud. Então, eu entrego o benefício do machine learning já no mais rápido possível, né, com a finalização da disponibilidade do modelo, e eu começo a automação para, em seguida, eu entregar o benefício desse fluxo rodando continuamente e sozinho. Tá? Aqui a gente tem as fases: validação de viabilidade, criação do modelo, ativação e automação de todos os pipelines, de todos os fluxos de informação e machine learning que a gente precisa. Aqui a gente consegue ter uma ideia de como é que eu faço isso. O tempo aqui é uma situação padrão que a gente tem de exemplo. Eventualmente a gente consegue fazer isso em menos tempo, em mais tempo, depende do cenário, depende da situação, mas com certeza dá uma ordem de grandeza de como é que a gente viabiliza o uso de machine learning dentro do seu processo, dentro da sua organização. Bom, gente, então eu quero agradecer a participação de todos quem nos acompanhou nesse webinar, nessa apresentação, e colocar o nosso time, eu pessoalmente, à disposição de vocês para tratar esse assunto. Entre em contato, vocês podem enviar as dúvidas ou podem entrar em contato diretamente com o nosso time. Mais uma vez, obrigado e bom dia.